E já de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia, por sua audiência. Esse é o Vida e Saúde. Hoje o tema osteoporose. Conosco a doutora Cinília Santana Soledade, médica reumatologista. Aceitou nosso convite aqui e brilhantemente a gente está respondendo tudo que a gente precisa saber sobre o tema. Muitas perguntas estão chegando, graças a Deus. Doutora, vamos lá para São Paulo, capital. Iaque Canco, né? Obrigado, Iaque, espero ter lido certo o nome, viu? Ela tem osteoporose e artrite. Gostaria de saber se deve procurar o reumatologista. Pergunta a nossa amiga Iaque, doutora. Sim, deve procurar o reumatologista. Primeiro, o reumatologista vai tratar a artrite dela, né? A artrite, ela é um fator de risco para a osteoporose. A artrite... Não artrose, artrite, que são coisas diferentes. Às vezes as pessoas fazem um pouquinho de... Uma inflamação e outra já é desgaste. Isso, uma está mais para o lado da inflamação e outra mais para o lado do desgaste, né? Então, se ela tem uma artrite, como uma artrite reumatoide, né, ela vai precisar do reumatologista para tratar dessa artrite dela. E, ao mesmo tempo, se ela tem osteoporose já, ela também tem que ser tratada para evitar a fratura. Porque na hora que fratura... Aí tem as complicações todas da fratura. Então, a gente tem que prevenir a fratura. Exatamente. Então, tem que procurar, sim. Tem que procurar e fazer os exames e se tratar. A Catarina Maria Podes, de São José dos Campos. Olha, eu moro em São José dos Campos. Obrigado, Catarina. Eu tenho artrose nos joelhos, dedos, colunas. Quer saber se a artrose desenvolve a osteoporose. Já tenho caso na família desses diagnósticos. Ou seja, uma leva para a outra, doutora? Não, em geral não. Em geral, a artrose não é fator de risco para a osteoporose, são coisas diferentes, tá certo? Agora, se ela tem casos de artrose, mas também tem casos de osteoporose, principalmente se ela tem fratura na família, né? E ela já passou aí da menopausa, então é bom ir no médico. O médico vai fazer as perguntinhas que tem que fazer sobre fatores de risco e aí ver se ela já tem indicação de fazer a densitometria, tá certo? Porque mesmo que ela seja mais nova, eu não sei se ela falou a idade aí. Não falou, doutora, não falou. Né? Mesmo sendo mais nova, quando tem casos de fratura e osteoporose na família, se a pessoa é mais nova, já passou da menopausa ali, tem indicação de fazer sim a densitometria óssea para fazer a avaliação. Tá. A dona Zelinda da Costa Nunes Pereira, de Brasília, Distrito Federal. Obrigado, dona Zelinda. Gostaria de saber se o reumatismo tem alguma relação com a osteoporose. E ela quer novamente dizer o que é o reumatismo. É a nossa amiga Zelinda, de Brasília, acompanhando o programa, doutora. Várias doenças são chamadas de reumatismo, né? E são essas doenças que a gente chama de autoimunes. São aquelas doenças que o sistema de defesa do corpo acaba atacando o próprio corpo. Então, esses são os reumatismos clássicos. São aqueles soldadinhos que deveriam nos proteger, estão nos atacando. Isso. Né? E o reumatismo, a maior parte deles são fator de risco para a osteoporose, tá certo? E o tratamento, às vezes também, que o pessoal às vezes trata com uns remedinhos aí, principalmente quando tem corticoide, o corticoide aumenta a chance de osteoporose. Então, tá fazendo tratamento para reumatismo, tá usando corticoide, tem que contar para o médico e fazer o examezinho para ver se tem osteoporose, se precisa tomar alguma medicação para prevenir a osteoporose. Tá? Doutora Simone de Carvalho, de Joinville, Santa Catarina. Obrigado, dona Simone, que Deus abençoe. Ela quer saber exercícios para uma pessoa de 85 anos que tem, o assunto não é mal de Alzheimer, mas ela tem Alzheimer e faz caminhadas leves e sente muitas dores na coluna. Então, quer saber um exercício para quem tem isso, para evitar, vamos completar a pergunta, para evitar quedas, fraturas, enfim, até o surgimento de osteoporose. É a Simone, doutora. Tá. Então, se o familiar já tem 85 anos, é importante que tenha a densitometria, né? Que a gente saiba como é que está a massa óssea dessa senhora. O exercício é importante, vai depender muito do estágio de Alzheimer, mas está falando que está fazendo caminhada, então acho que é bom, né? Isso já é uma coisa muito positiva. Se conseguir fazer um exercício com um fisioterapeuta ou um pilates para melhorar os movimentos, melhorar o equilíbrio, né? Esse tipo de atividade física que tonifica a musculatura e que dá um pouquinho mais de firmeza para o paciente também é importante. Então, além da caminhada, se ela conseguisse fazer uma atividade acompanhada por fisioterapeuta, né? Que pode ser tanto uma atividadezinha física em casa, não precisa de muita coisa não, viu? O pessoal acha que precisa de um monte de coisa, mas um bom fisioterapeuta, às vezes, dentro de casa, só com uma cadeira,
2 pezinhos faz tanta coisa com o idoso. Não precisa ir na academia, não gastar, precisa, etc. É longe, não. tem que se deslocar, tem que ir de carro, etc. Dentro de casa pode fazer. Dentro de casa, bem orientado, pode fazer e dar muito resultado. Às vezes é muito melhor do que você ficar deslocando o idoso de um lugar para o outro, né? Subir escada, descer escada e colocar num ambiente que é meio inóspito para eles, que é uma academia, por exemplo. Então, bem feito, bem orientado, materiais muito simples, aquelas bandinhas de elástico, pezinhos leves, umas caneleirazinhas, geralmente às vezes o fisioterapeuta leva. Se conseguir fazer, excelente. Em casa, no conforto da casa e termina com um café. Não, cafezinho não. Cafezinho não, já corrigindo aqui, cafezinho. Né? A Zilda de Souza Carvalho, de Paranaguá. Obrigado, dona Zilda, Deus abençoe a senhora. Sua irmã, Anitta, tem osteoporose, diabetes, tireoide, hipertensa, tudo controlado. Está com 76 anos e foi receitado 30 beta, isso? Quer saber se pode tomar, né? Tem tudo isso. Tem osteoporose também, doutor? 30 beta o quê? 30 beta, receitado 30 beta. Beta, às vezes, pode ser algum remédio que tenha corticoide, uma composição, né? Que tenha corticoide dentro. Se tiver corticoide dentro e ela tem osteoporose, tem que ter uma indicação muito precisa para uso de corticoide quando o paciente tem osteoporose. E a gente usa pelo mínimo o tempo necessário. Então, eu não sei exatamente qual que é o medicamento que ela está falando, se está completo aí, mas se tiver corticoide dentro da formulação, tem que ter cuidado e tem que avisar o médico que o paciente tem osteoporose, que às vezes o médico não está sabendo, não fez a pergunta, né? Então tem que ter cuidado aí. Vamos lá para Pesqueira, em Pernambuco. Quem representa a cidade é Renan Diniz. Obrigado, Renan. Tenho artrose e artrite no quadril esquerdo, no joelho e tomo medicação. Faço fisioterapia, caminhada e mesmo assim sinto dor. Gostaria de saber o que posso fazer para aliviar mais essas dores e diminuir o inchaço, né? Artrite e artrose, não é osteoporose, mas como a doutora aqui, né, boazinha, então ela vai dar uma resposta assim, para aliviar a dor aí, né? É aquilo que eu falei, artrite é uma coisa, artrose é outra. Artrite é inflamação, ose é desgaste. Né? Se for mais um quadro de artrose, muitas vezes você tem algumas medicações, né, que aliviam a dor no caso da artrose, mas principalmente no caso de joelho, é importante fazer uma fisioterapia para fortalecimento da musculatura da coxa, do quadríceps. Esse fortalecimento é importante para evitar a progressão aí dessa artrose. Né? Se for artrite, aí tem medicamentos específicos para diminuir a inflamação. Aí realmente o médico precisa avaliar e ver qual que é o caso dele para poder ajudar da melhor forma. O Antônio Alves da Silva de Brumadinho, Minas Gerais. Obrigado, senhor Antônio, pela participação. A esposa dele tem um início de osteoporose e o médico mandou ela tomar a medicação Actomel, 1 comprimido por mês. Porém, ela vem sentindo dores, isso pode ser pela medicação, né? Ele está perguntando, seria melhor procurar saber se não é necessário trocar a medicação? Pergunta o nosso amigo Antônio Alves da Silva, doutora. Sempre que a gente começa uma medicação e após o início da medicação tem sintomas novos, né? É interessante você ligar ou falar com o médico, passar lá e avisar que está tendo aqueles sintomas, né? Em geral, o Actonel, ele não costuma dar dor. Mas, se a paciente está sentindo dor após o uso da medicação, eu recomendo que volte ao médico e relate e detalhe que tipo de dor que era e tudo mais, né? Isso é importante. Voltar ao médico para ver se realmente é alguma coisa da medicação ou se ela está tendo algum outro problema, né? Identificar o problema. A nossa amiga Ingrácia Maria Menezes, de Feira de Santana, Bahia. Obrigado, dona Ingrácia, Deus abençoe a senhora. Ela me viu falando assim de um certo produto, ela quer saber, ômega 3 é indicado também para a osteoporose? Não, em geral a gente não suplementa no tratamento da osteoporose o ômega 3, não faz parte. É para outras coisas? Outras coisas. Não para a osteoporose propriamente dita, né? Isso. A Marlene Ribeiro dos Santos, de São Francisco do Sul, Santa Catarina, obrigado, dona Marlene. Ela gostaria de saber se acupuntura é bom para quem tem osteoporose. Não. Não tem estudos específicos? Não tem estudos específicos provando que a acupuntura melhora a osteoporose ou diminui fratura, tá certo? Então, bom para outras realidades. Outras coisas. Osteoporose, vamos deixar claro, osteoporose, tratamento específico para a osteoporose é...
Então, existem medicações para você tratar, né? Específicas, né? E existe a suplementação de cálcio e vitamina D e aquela parte que eu falei, da atividade física, dos exercícios e a prevenção de quedas no ambiente, né? em que a pessoa vive. Doutora, uma pessoa que foi constatada osteoporose, assim, de repente quer ir numa festa, quer ir assim num jantar, enfim, de repente vai todo elegante, bonito, assim, porque quer estar bem, e usa aquele salto, etc, e vai lá e tem osteoporose, é um fator de risco a mais, doutora? Né, se você tem osteoporose, se você tropeçar e cair, você tem um fator de risco aí para quebrar. Né? Então, vá com um sapato confortável, que você não se sinta insegura, né? Porque às vezes a vaidade aí pode ter um preço um pouquinho mais caro. O mesmo serve para os homens que de repente querem jogar aquele futebolzinho, não são atletas, querem jogar um futebolzinho no final de semana, tem osteoporose e vai lá e... Isso, né? Pode ter um trauma e pode ter uma fratura. Né? Então, evitar coisas que você tenha trauma, esporte de contato muito agressivo, essas coisas. Então de repente assim, ó, o Frei está dizendo assim, então a doutora acabou de falar assim que não dá para jogar um futebolzinho, eu já estava pensando em jogar um futebolzinho para fazer um exercício, então a doutora falou que não pode, então eu vou lá sentar no barzinho e começar a tomar com meus amigos. Não. Né? não. É bebida alcoólica, né? Também não é adequado durante o tratamento da osteoporose. Você tem que diminuir. Não estou falando que eventualmente tem uma celebração familiar, tem alguma coisa que você não possa tomar uma taça de vinho, né? Mas a bebida alcoólica com frequência, ela não é boa para a saúde do osso. Quem tem ouvidos, ouça. Né? A minha mãe é a nossa amiga Maria Auxiliadora Ferreira, de Patos de Minas, Minas Gerais. A minha mãe está com 82 anos, tem osteoporose, operou o fêmur e deu demência. Quer saber o porquê isso acontece após a cirurgia, doutora Cid? Em geral, não existe relação, tá certo? A não ser que ela tenha tido... e a demência, né, a não ser que tenha havido algum problema durante o procedimento, mas em geral não existe essa relação entre a cirurgia e o desencadear uma demência após a cirurgia. Tá? Aqui a Estelina de Araújo Amorim, de Casa Nova, na Bahia. Obrigado, dona Estelina. Não tem osteoporose, tem uma artrose e o médico receitou Prosso, né, e Osteoban, né? Mas um outro médico disse que não precisava tomar, que já não tem uma osteoporose. Eu tomando esse remédio evita a osteoporose? Esse problema da artrose e no joelho, eu posso fazer atividade física? Perguntou a nossa amiga Estelina, doutora. Então, o Prosso, ele é um suplemento de cálcio, né? Cálcio e vitamina D. O médico que avaliou ela deve ter perguntado sobre o que ela come. E às vezes ela fez lá a continha na cabeça dele e achou que precisava suplementar cálcio. Está fazendo como se fosse uma prevençãozinha. É aquilo que eu falei. Em geral, a gente tem que comer em torno de 1000 miligramas de cálcio por dia. Se você junta lá o copo de leite, o iogurte e uma fatia de queijo e não dá isso ainda, o médico pode tentar suplementar com um comprimidozinho de cálcio. Pode ter sido isso que o colega fez com ela. Então, deu o Prosso como uma forma de prevenir. Você tem que ter uma ingesta adequada de cálcio para seu osso funcionar bem. Doutora, tá? A gente ouve também assim, esses suplementos de A a Z, né? Esses complexos vitamínicos de A a Z. É bom fazer isso, porque a gente não sabe qual é o equilíbrio das proteínas e vitaminas que a gente tem, então toma de A a Z, porque vai também, em certo sentido, complementar aquela deficiência que você não tem na alimentação. Olha, cientificamente, aqui eu vou falar da parte mesmo médica científica. A maior parte dos trabalhos não mostra a necessidade de fazer suplementação com polivitamínico. Tá certo? Então, tomar todas as vitaminas no comprimido não traz nenhum benefício para o paciente, né? Quando você vai tomar uma vitamina é porque você tem algum tipo de deficiência. Então, o médico pode investigar, ver se você tem alguma deficiência. Por exemplo, a vitamina D, você pode fazer uma dosagem de vitamina D para ver se a pessoa tem uma deficiência de vitamina D. Vitamina B12, que é muito importante também, você pode dosar. Mas, assim, tomar esses polivitamínicos, muitas vezes é jogar dinheiro fora, tá certo? Então, tem que ver. Toma a vitamina quando o médico prescreve, melhor. Isso.
Gente, eu vou chamar um intervalo, mas um recadinho muito especial para você. Amanhã, 7h45, estarei aqui rezando a missa. Você sabe que na quarta-feira também temos programação ao vivo, você pode participar, tem shows, tem eventos aqui e tudo mais. Quinta-feira, noite carismática, enfim. Quinta-feira estarei lá em Santa Catarina, na cidade de Turvo também, no segundo cerco de Jericó. Então, são programações que acontecem aqui dentro da casa para você não perder e crescer mais espiritualmente. E com essa informação a gente vai para o intervalo. Na sequência temos muito mais informações aqui para você no Vida e Saúde, que é seu. Volta já só para você. A gente volta já.